Olá, irmãos. Você sabe que eu gosto muito de filme, né? Eu sempre cito alguns aqui, mas existe uma obra de ficção chamada Lugar Silencioso. E nesse filme as pessoas são proibidas de falar ou fazer qualquer barulho para manter a sua integridade de vida. Saindo da ficção e entrando para a realidade, não sei se muitos de nós conhecemos, mas existem países da chamada janela 1040. Esse termo 1040 foi cunhado por Louis Bush na Conferência de Lausanne em 1990. E nesses países, que estão aí os países europeus e parte da África, né, as pessoas são proibidas de pronunciar o nome de Jesus e muitas vezes de anunciar o Evangelho, com risco até de pena de morte. No Salmo 40, depois que o salmista experimentou aí do Senhor, de desfrutar da fidelidade que vem do alto, de saber que a salvação o alcançou, agora o salmista ele já é propriedade de um Deus santo, de um Deus justo. Ele então começa a pronunciar e proclamar esse Deus que o salvou. O salmista em si, ele quer falar porque ele percebe a ação de Deus que o alcançou de três maneiras. A primeira, que ele foi alcançado pela justiça de Deus. E a segunda é que ele foi alcançado pela salvação em Deus. E terceiro, pela fidelidade da palavra de Deus, da verdade de Deus. Por isso, ele, através disso, ele quer falar na Assembleia, quer anunciar esse Senhor. Observe comigo o que diz lá no Salmo 40, nos versos 9 e 10. E vejamos o que nós podemos aprender com o salmista que quer proclamar essa palavra. Versos 9 e 10 do Salmo 40 diz assim: Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabes, Senhor. Não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. A primeira coisa que aprendemos aqui, irmãos, é que o salmista sentiu a vontade de proclamar a justiça de Deus. O salmista entende que essa justiça do Senhor é tão maravilhosa, tão grande na vida dele, que ele queria externar isso para a Assembleia. Quando sentimos, irmãos, a eficácia da justiça de Deus em nós temos que falar, porque nós somos movidos por tamanha alegria dentro do nosso coração. Não dá para manter escondido isso, não dá para a gente guardar isso só para nós. Nós queremos proclamar, nós devemos proclamar o que Deus tem feito por nós. E é interessante que Deus faz essa justiça, recompensando aqueles que andam em retidão. O Senhor é justo. E quando nós falamos de justiça, Deus também, além de recompensar aqueles que são retos, Ele irá punir os ímpios. Senão não haveria justiça. Mas os santos, aqueles eleitos pelo Senhor, justificados pelo sangue de Cristo, eles serão alcançados por tamanha salvação. É isso que o salmista proclama. Uma outra coisa que o salmista quer proclamar é a fidelidade de Deus. O dicionário online ele define fidelidade como a ação de cumprir obrigações e ou compromissos que foram assumidos entre partes ou entre pessoas. A fidelidade humana, muitas vezes, ela faz promessas, nós fazemos promessas, mas que pode cair em esquecimento ou até mesmo ser quebrado ou anulado pela vontade nossa. Mas a fidelidade de Deus não, queridos. A fidelidade de Deus, ela é absoluta, irrestrita, ela é incondicional. O salmista no Salmo 119, versos 89 e 90, ele diz assim: Para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus, tua fidelidade dura de geração em geração. Estabeleceste a terra
e ela permanece. Por isso, irmãos, o salmista não deixa de proclamar a verdade do Pai. Por isso que ele quer falar aquilo que Deus prometeu e é fiel em cumprir. Na verdade do Senhor, ele tinha um plano eterno para trazer salvação a pessoas pecadoras como eu e você. O salmista declara as verdades do Senhor, assim como a declaração do apóstolo Paulo, lá em Romanos 5:8, que ele diz que Deus demonstra amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama, ele nos alcançou. Nós somos salvos pela graça de Deus. Minha pergunta é: você já foi alcançado pela justiça, pela salvação, pela verdade de Deus? Você reconhece que um dia Deus inclinou e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz? Você crê no alto sacrifício de Cristo, o sacrifício salvífico que nos libertou da culpa do pecado? Você glorifica o Senhor porque agora você faz parte de um povo que é propriedade exclusiva de Deus? Então, meu irmão, fale agora. Não se cale. Abra sua boca e testifique a esse mundo que o Senhor fez por você. Faz e continuará fazendo. Sinta o impacto de Deus na sua vida e não mantenha oculto. Conte aos outros o que Deus tem feito na sua vida, na transformação diária. Declare a esse mundo que um dia Jesus Cristo te deu uma oportunidade na cruz, quando Ele morreu por mim e por você, derramando o seu sangue precioso, apagando o meu e seu pecado. E agora nós somos alcançados por tão grande salvação. Anuncie a todos a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade que liberta do pecado. Proclame essa verdade ao mundo. João 8,32 diz que conhecereis a verdade vos libertará. Se você crê nessa palavra, então proclame. Proclame esse mundo perdido que Jesus Cristo tem a vida eterna. João 8,51 diz: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Você crê no Senhor que fez tão grande obra em tua vida e continuará te guardando até que nos encontremos com Ele? Então fale agora, irmãos. Que a fidelidade do Senhor esteja sobre a sua vida, hoje, sempre, e que você continue. E se você não faz, comece a proclamar o Deus da sua salvação. Grande abraço.